Retornamos. Hoje conversando com o eminente desembargador Antônio Rafael Silva Salvador, um dos mais proeminentes magistrados do nosso Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Então, Salvador, Pois não. eu perguntei para você no primeiro bloco a respeito do artigo 22, né, sobre a competência da nossa Justiça para as causas descritas. O que você pode falar? Bom, no código anterior havia possibilidade de ação de alimentos, mesmo de brasileiros, ser discutida lá fora. Sim. Agora não, compete ainda à autoridade judiciária brasileira processar e julgar as ações de alimentos quando o credor tiver domicílio ou residência no Brasil. Só a justiça brasileira. Se ele tiver domicílio ou residência no Brasil, só aqui vale o julgamento. E se ele tiver a residência fora do Brasil, não há... Daí vem. Se o réu tiver residência lá fora e se mantiver vínculos no Brasil, tais como posse, propriedade de bens, recebimento de renda ou obtenção de benefícios econômicos, a competência é nossa também. Olha que interessante. Interessante. Firme, né? Olha. Interessante. Então, o réu mantém só vínculos no Brasil e pode até estar domiciliado fora. Mas se Perfeito. ele não abrir mão disto, porque se ele ficar quieto, claro, vai ser julgado lá, né? Uhum. Muito bem. E isso no tocante à ação de alimentos, né? No tocante à ação de alimentos. Na ação de alimentos. Agora, decorrentes das relações de consumo, quando o consumidor tiver domicílio ou residência no Brasil, todas as ações envolvendo relações de consumo serão decididas pelo juiz brasileiro quando o consumidor tiver domicílio ou residência no Brasil. Relação de consumo não pode ser, mesmo que ele tenha uma dupla residência, mesmo que ele tenha uma outra firma fora do Brasil, tudo isso, essas relações de consumo têm que ser obrigatoriamente julgadas pelo juiz brasileiro. Certo, quer dizer que quanto às empresas também, não é? Certo. As empresas também. Perfeito. Também, todas as ações em que as partes expressa ou tacitamente se submeterem à jurisdição nacional. Depois não podem reclamar. Eles se submeteram. Muito bem, isso é importante. Não é mesmo? É importantíssimo, principalmente na ação de alimentos, porque a gente vê aí tanto os cônjuges, não é? Quer o homem como a mulher, sempre eles têm algum prejuízo, não é? Referente àquela parte dos bens, não é? Os ganhos e os bens sempre menores, eles querem sempre pagar de uma forma. Antes do casamento estava tudo bom, tudo excelente, dinheiro à vontade, mas quando há um conflito, não é, entre o casal, na hora dos alimentos, a coisa muda de figura. Não é verdade? Perfeito. Muito bem. Vamos, fala. Laurêncio, você deve ter notado, Pois que não. acompanhou durante todo o tempo que você trabalhou com a gente e tudo isso, que as partes reclamam muito de prazos em fim de ano, Sim. em datas importantes, tudo Sim. isso. Veja agora que o artigo 222 estabeleceu que ficará suspenso o curso do prazo processual nos dias compreendidos entre 20 de dezembro e 20 de janeiro. Todos os processos que estiverem com prazo a serem correndo, esses prazos não serão contados. É o recesso, né? É o recesso. É o recesso judicial. E essa ideia diz que era um recesso judicial. Só que o legislador fez questão de dizer que é só prazo, que os juízes têm que continuar trabalhando se ele não tiver férias, não tirar as férias. É interessante, o telespectador, observe bem. Anteriormente, quer dizer, ainda a lei não está vigindo, né? Ela ainda não está, mas a partir do momento que ela passará a vigir, será observado
essa norma que me parece bastante importante. Antigamente era o... Pode viajar de 20 de dezembro. Antigamente era o dezembro recesso, a 20 de janeiro, o recesso né? judicial. Hoje não. É o recesso, mas no tocante a prazo. Só prazo. 20 de dezembro a 20 de janeiro. Está explícito aí, né? Tranquilo. Suspende-se o curso do prazo processual. Prazo processual, não processo. Sim. Prazo processual. Nos dias compreendidos entre 20 de dezembro e 20 de janeiro, inclusive. Mas, ressalvadas as férias individuais que possam cair nesse período, e os feriados instituídos por lei, os juízes, os membros do Ministério Público, da Defensoria Pública e da Advocacia Pública continuarão trabalhando, exercerão suas atribuições. Não é prazo para juiz, para promotor, para... Não, mas vocês... Não. É prazo processual. Você leu o artigo e está bem especificado. O prazo... É só o prazo que para. É só o prazo. É o prazo. Não é Se você tiver que querer entrar, se você desejar entrar com uma petição, pode perfeitamente, porque o juiz está trabalhando. Principalmente agora que é tudo eletrônico, né? Tudo. A coisa vai funcionar Não é mesmo. interessante também? É interessante porque aí está um ponto, telespectador, na minha visão, de altíssima relevância. Porque você, então, coarta a morosidade do tribunal. A morosidade dos processos, não é, que estão à mercê de julgamento do tribunal. Não, e não é justo que esse período fosse também para toda a justiça. Então, além do prazo normal que nós temos de férias, e tal, ainda iríamos ter isso? Não. Nós estamos sabendo que a quantidade de processos aumenta terrivelmente. As pessoas estão cansadas de esperar e nós vamos diminuir o trabalho dos juízes? Não. Vamos aumentar o trabalho dos juízes. Muito bem. Mas eu gostaria de voltar para dar essa sentença. Muito bem. Ótimo. Você é um batalhador. Não, você é um batalhador. Mas você é um excelente professor. Você está nos dando uma aula. Mas você tocou em prazos. Eu queria que você, então, explicasse para o telespectador quais são as novidades no tocante a prazos. Vamos continuar com os prazos, porque parece que tem uma novidade que você gostaria de colocar aqui no programa Direito e Justiça em Foco, no tocante a prazos. Perfeito. Há coisas que eu gostaria, viu? Eu até vou te lembrar, parece que é o artigo 190. Não, e eu gostaria, por exemplo, de também contar... duas novidades que me parecem importantes. As tutelas provisórias, sim, hoje serão só 2. E, inclusive, criada a tutela de evidência, que não existia. Coisa muito justa. Tutela de evidência. De evidência. O juiz imediatamente atende. Ora, vejam, você compra um automóvel numa concessionária, aceita o preço, paga, eu venho buscar então no dia tal, não sei o quê, chega no dia tal, não, porque nós vamos ter que fazer isso, vamos dar uma limpada, há uma desculpa. E começa a segurar, porque naturalmente a entrega do ele ainda não está com o carro, tem que mandar buscar. Sim. Então, tutela de evidência. Na tutela de evidência, não há a urgência é em razão do direito que tem, não é que ele precise porque tem urgência de ter o carro com ele. Essa discussão não vem. Ele vai mostrar o direito dele, a evidência do direito dele. Ótimo. Eu tenho que pegar isso é meu, paguei. E você me prometeu nesse dia. Não é mesmo? Gostei muito. Muito também, bem. Muito bem, mas eu queria quanto aos prazos... quanto aos prazos. Esse prazo que é uma novidade. O artigo 226 diz agora tranquilamente que o juiz tem que proferir todos os despachos com
5 dias após receber o processo. Muito bem. Despacho. Ele tem 10 dias para as decisões interlocutórias e tem 30 dias para a sentença. Quer dizer que num prazo de 30 dias resolve-se a questão. Ele tem que dar a sentença. E vem então... Mas nós temos infraestrutura para isso? É a pergunta que eu te faço, meu caro Antônio. Não, nós temos juízes, porque... Não, veja, eu vou dizer uma coisa para você. Eu acho que nós vamos ter essa possibilidade nos estados, menos São Paulo. Menos São Paulo. Porque a quantidade de processos em São Paulo é monstruosa. É monstruosa. É monstruosa. É. Não é mesmo? É. Então, essa última distribuição que houve, os juízes receberam 3.000 processos. Quando um se aposenta, o que vai no lugar dele, tem lá 4.000, 5.000 processos. É porque ele assume, não Agora, é aquela... Como é que ele pode dar sentença no prazo de 30 dias? É por isso que eu te perguntei. Por isso que eu te perguntei. Temos infraestrutura para isso? Ninguém tem, ninguém tem. Às vezes tem, porque veja um exemplo. Eu fui fazer uma palestra em Rondônia, quando eles me perguntaram quantos processos eram julgados por dia em São Paulo, eu falei, não sei, é muito difícil. O Estado é um monstro tudo isso. Posso dar um exemplo. A minha Câmara julga, no dia do julgamento, 200 processos. A minha também julgava Quero média. assim. Há câmaras hoje julgando 400 processos dia. E quando eu falei isso, eles não falaram nada. Fomos jantar. As tantas virou. O presidente do Tribunal de Rondônia falou assim, doutor Rafael, posso contar uma coisa para o senhor? O senhor disse que a Câmara pode julgar por dia de 200 a 400 processos? Eu falei, o senhor sabe que Rondônia, todo o Tribunal de Rondônia, os desembargadores daqui não julgam isto por ano? Meu Deus. Olha a diferença. Que país. É por isso que você colocou muito bem. Em outros estados, sim. Pode mas em São Paulo... Mas como? É um pouco difícil. Dá né? 30 dias para o juiz julgar tudo que ele tem. Claro que não. Ele tem 3.000, 4.000, 5.000 processos. Como é que ele pode fazer isso? Né? Mas, de qualquer forma, eu achei notável essa colocação obrigatória. Vamos ver, né? Bem, mas eu queria que você agora explicasse ao telespectador... Outra coisa interessante, não sei se é bem interessante. Não, mas espera um pouquinho, eu queria que você explicasse ao telespectador aqueles prazos corridos dos dias úteis, que isso você ainda não falou. Prazos dos dias úteis, porque... Os prazos que não correm... Que não correm no feriado, não correm sábado... Não falou. Eu gostaria que você falasse. Por exemplo... É o artigo 219 do Código, que diz assim, uma mudança importante que não existia nos códigos anteriores. Sim. Na contagem de prazo em dias, estabelecido pela lei ou pelo juiz, computar-se-ão apenas os dias úteis. Dias úteis. Primeira coisa. Essa é a grande mudança. Só os dias úteis. Por exemplo, se ocorrer um feriado no meio da semana... Não conta. Não conta. Não conta. Quer dizer que um prazo, segundo esse artigo 219, ele pode levar o processo, o prazo pode levar até 20 dias. Pode. Ele é flexível. Há uma flexibilidade no prazo. Se nós não tivermos dias úteis nesses 20, nós vamos atrasar 20 dias. É uma flexibilidade para que o advogado não perca prazos. Né? Prazos, dias úteis. Porque é muito desagradável para o advogado e para o cliente também perder um prazo afinal de contas, que o advogado tem que estar bastante atento. Perfeito. Então, dias úteis são esses. Então,
Nós só tínhamos que não começa, até agora, né, no Código atual, não começa prazo... É o 798, né? Se não me engano. Não começa prazo 708, e nem termina prazo em dia não útil, né? É verdade. Agora não. É o prazo corrido, né? Não conta mais prazo no meio que não seja dia útil. Prazo, é bom, não? É excelente. Excelente, muito bom mesmo. Outra coisa, o novo código soluciona o problema que poderá surgir quando um juiz federal precisa de uma diligência a ser realizada em comarca que não tem juiz federal? Também gostei demais do artigo que resolveu esse problema. Um problema porque a Justiça Federal não tem... Nós não temos juiz federal em todas as comarcas. Em todas as comarcas. Temos em algumas já. Mas então o Código expressamente determinou que se um juiz federal pedir uma determinada diligência numa comarca que não tenha juiz federal e nem nas proximidades, o juiz estadual é que será encarregado de cumprir aquela diligência pedida. Sim, ele vai cumprir uma Também diligência para a Justiça Federal. E ele é juiz estadual. Perfeito. Aliás, isso para mim me deixou muito contente, porque na verdade não são dois juízes diferentes. É verdade. O juiz estadual e o juiz federal são iguais. São iguais. O problema todo é de dizer competência para... Isso é uma questão de competência. Só né? competência. É só competência, exatamente. Bem, as tutelas provisórias do novo Código, que agora serão apenas nomeadas como de urgência e de evidência, como você mesmo colocou, foram diminuídas. Essas tutelas provisórias do artigo... Não foram diminuídas porque, na verdade, o artigo 294, ele ressalva e depois ele fala isso. A tutela provisória, ou pelo novo Código, ela será sempre deverá sempre fundamentar-se em urgência ou evidência. E na urgência, nós, então, teremos todas aquelas hipóteses que esse código atual que nós temos hoje estabeleciam como para serem atendidas. Então, a urgência é para tudo isso. A urgência quando a parte não pode esperar. E a evidência é quando fica claro e indiscutível, claramente verificado o direito daquela Vamos dar um exemplo dessa urgência? Um exemplo? Da urgência? Dê um exemplo. Um exemplo. Por exemplo, quando um jurisdicionado necessita de uma operação urgente e o plano de saúde não permite. Perfeito. Isso é uma urgência. É uma tutela de urgência. Uma tutela de urgência. Ele não pode esperar, né? Muito bem. Ótimo. Essa é a tutela de urgência. Agora, tutela de evidência, aquele exemplo que eu dei, né? Você já deu o exemplo. Muito bem, meu querido amigo e excelente desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Eu já estou finalizando o programa, lamentavelmente. É uma honra. Lamentavelmente porque essas informações que você trouxe para nós, para o telespectador, são preciosíssimas, porque é a nossa vida e nós temos que nos acostumar a novatio legis, né? Essa é uma novatio legis, então nós temos que nos acostumar. E vem aqui um profissional do direito, como você é, para ensinar, né? Ensinar, eu coloco esse termo porque é o termo correto. Não é? E alertar também. Então, eu queria que você, por gentileza, apresentasse as suas considerações finais. A primeira consideração que eu quero fazer é que esse trabalho do nosso caríssimo colega Laércio Laurelli é de uma extrema necessidade e importância. Eu talvez não tenha ajudado muito, mas ele me trouxe aqui para que eu trouxesse alguma notícia, alguma coisa.
Então, como isso é importante, o povo precisa ouvir essas coisas. E é você que está trazendo tudo isso. Então, eu fico profundamente grato com isso. Segunda observação, muita gente está reclamando do novo Código de Processo Civil. Talvez ele não fosse tão necessário, bastava acrescentar algumas coisas. Mas essas coisas que deveriam ser acrescentadas estão no Código. Então, esse Código é bom, eu gosto. Muita coisa. Por exemplo, dou um exemplo só, porque eu sei que nós estamos em cima da hora. O réu que deixa de se defender, hoje ele não pode mais entrar no processo para se defender. No Código atual, ele pode vir e tentar provar o direito dele se ainda estiver tempo. Mesmo que ele tenha abandonado o processo. Mesmo que ele tenha. Não é interessante? É interessante. Então, os autores dão um exemplo. A ação está cobrando um aluguel dele. Ele perde o prazo para defesa. Por várias razões ele não se defendeu. Agora, o processo ainda está em andamento, o juiz ainda não deu sentença. Ele não precisa recorrer. Ele pode recuperar. Ele entra e mostra que pagou aquele mês. O mês está pago, só não me defendi na hora certa. Mas está certo. Não é justo. Essa é uma justiça excelente. Está se fazendo justiça. Eu gostei do código. Ótimo. Muito bem. Eu gostei. Muito bem, doutor Rafael, como eu disse, você veio engrandecer o programa Direito e Justiça em Foco e eu agradeço as suas considerações a meu respeito, mas é uma obrigação minha fazer isto. Eu faço de bom agrado. É uma manifestação interior, não é? Que eu tenho em mim para poder... A manifestação pública, que isso é muito importante. É um direito público, que eu necessito dizer ao povo, à sociedade, aquilo que está acontecendo. Dar a informação. É porque o desembargador Laurelli não encerrou a sua função. Não. É um desembargador ainda. Muito obrigado. Você é muito gentil. Muito obrigado. Bem, mas ao encerrar o programa de hoje, eu gostaria de deixá-los com o pensamento do filósofo brasileiro Paulo Freire. É fundamental diminuir a distância entre o que se diz e o que se faz, de tal forma que, num dado momento, a tua fala seja a tua prática. É uma honra, então, mais uma vez, digo a você, para o programa Direito e Justiça em Foco, ter a felicidade de receber o eminente desembargador Antônio Rafael Silva Salvador, que pontificou sobremaneira o egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo em suas decisões, com equidade e com o equilíbrio da justiça. Portanto, eu te agradeço bastante e espero que você retorne para nós conversarmos mais e informarmos mais a sociedade. Muito obrigado. Muito obrigado. Si ma folie fait ton désespoir, ne m'en veux pas, je n'ai pas